Meus queridos, hoje é um dia especial. E é um dia especial porque Jesus ressuscitou. Eu lembro, eu não sou uma pessoa muito emotiva. Não significa que eu não chore, mas assim, eu não choro por qualquer coisinha. Quando eu fui a Israel, algumas pessoas diziam assim, olha, você deve ter chorado o tempo todo, né? Eu falei, não foi muito bem assim, não. Acho que eu chorei poucas vezes. Mas eu lembro de uma vez em que eu chorei, que me emocionou muito. Foi quando eu fui no Jardim da Tumba, ali onde provavelmente foi o lugar onde Jesus foi sepultado. E aí tinha aquela tumba e eu entrei e vi aquele lugar. E quando eu virei de costas para sair, tinha escrito na placa, ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Que assim como Cristo ressuscitou, nós seremos ressuscitados com ele. Isso é o que traz ânimo para a nossa vida. É o que nos traz esperança para o futuro. Nós não servimos a um Deus que está morto, mas a um Deus que vive. E o lugar de sepultamento de Jesus é só simbólico. É só para nos lembrar da historicidade do fato. Mas o nosso Cristo está vivo. Nós já falamos numa outra pregação, uma série de mensagens, na verdade, sobre a ressurreição de Jesus. E hoje eu não quero repetir algo sobre a ressurreição. Hoje a pregação vai ser um pouco diferente. Eu sei que a gente está numa sequência falando sobre o fruto do Espírito Santo. Mas hoje eu não vou seguir essa sequência. Eu quero compartilhar outras coisas, um pouco daquilo que foi dito no retiro. E depois eu vou chamar alguns jovens aqui, eles já sabem quem são, que participaram do retiro. Eles vão compartilhar um pouco também daquilo que eles ouviram no retiro nesses dias. Para que eles possam nos edificar, que a gente possa receber um pouco disso. Depois as crianças têm uma apresentação aqui. Então hoje o domingo está bem diferente. Meus irmãos, o que é que você sabe sobre Jesus? Você conhece Jesus? Eu não sei até que ponto você conhece Jesus. Talvez você não conheça Jesus, talvez você conheça Jesus, mas conheça pouco sobre Jesus. Talvez você não conheça nada em relação a um contato pessoal com Jesus. Embora você esteja na igreja há muito tempo, você vai dizer, como isso é possível? É possível porque aqui você ouve muita coisa sobre Jesus. Mas talvez você não conheça Jesus. Você e ele. Talvez você conheça o que Davi diz sobre Jesus. Ou que Paulo Fagiani, na época, ensinava sobre Jesus. Ou que aquele pastor lá do YouTube fala sobre Jesus. Mas você conhece Jesus? Tem uma história já repetida aqui na igreja, mas eu não sei quantos já ouviram. Que diz assim, um senhor, é só uma ilustração, ele vivia numa fazenda e como em toda fazenda tinha muitos cães ali. E um dos cães viu uma lebre. E aí ele saiu correndo atrás da lebre, se embrenhou no meio do mato atrás daquela lebre. E os outros cães fizeram aquilo que todos eles fazem quando vem um correndo. Aí todo mundo atrás daquele. E o tempo passou e começou a ficar mais tarde. E um a um aqueles cães foram voltando, sem nada. E o dono, quando achava que aquele cão dele já tinha sumido, o cão voltou com a lebre na boca. E os amigos perguntaram para ele, olha, todos os outros cães desistiram, só o seu que foi até o fim. E ele disse assim, é porque o meu foi o único que viu a lebre. Os outros estavam correndo atrás dele, mas ele foi o único que viu. Conhecer a Cristo tem a ver com isso. Tem aqueles que viram a Cristo e vão até o fim. E tem aqueles que ouviram alguma coisa sobre Cristo. Você pergunta para essa pessoa o que é graça, ela explica bem direitinho, graça é favor imerecido. Mas ela vive debaixo de uma culpa tremenda. Ela peca e se desespera, ela não consegue nem confessar que peca. Porque quando você entende sobre a graça, mas não conhece a graça, aí você vive em desgraça. E o pecado traz desespero. Mas quando você conhece a graça de Deus, o pecado não gera em você desespero, gera desconforto e arrependimento, mas não desespero.
Porque você sabe onde existe uma fonte de graça inesgotável, que você pode beber o tempo todo. E você sabe que Jesus morreu por causa disso, por causa dos seus pecados. E a ressurreição de Cristo é a nossa garantia de salvação. Você conhece sobre o amor de Deus? Ou você já experimentou o amor de Deus? Eu espero que você não conheça simplesmente sobre o amor, mas que você já tenha experimentado esse amor. O que me leva a uma outra pergunta é: o quanto você experimentou desse amor? Você não só ouviu falar, você provou disso, mas você mergulhou nisso em que profundidade? Existe uma frase, eu não lembro quem é o autor agora, que ele diz assim: a plenitude da graça de Deus só pode ser experimentada na plenitude da nossa humanidade. Isso significa que eu só vou entender a graça plenamente quando eu entender quem eu sou plenamente. Eu sou muito ruim, e muito mal, e muito pecador, e muito miserável. E quanto mais eu entendo a minha humanidade e a minha fraqueza, mais eu experimento da graça. Você já experimentou disso, meu irmão? O quanto disso você experimentou? Deus tem isso em abundância para nós. Conhecer a Deus é uma questão de relação pessoal. Quem diz isso é o J. Packer. Ele diz que, em primeiro lugar, é uma questão de relação pessoal. Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele, para estarmos com Ele. A Bíblia diz que no fim da tarde, Jesus ou Deus descia para estar com Adão e Eva. Deus quer de nós um relacionamento. E essa é uma proposta ou uma visão que só o cristianismo dá, de um Deus que é relacional, Ele não é distante de nós. Jesus começa a pregar o evangelho dizendo: se arrependam, porque o reino de Deus está perto. Deus não está longe. Deus não é distante e ausente. Deus é aquele a quem nós podemos chamar de Pai. E se existe essa relação de pai e filho, isso requer um relacionamento. Além de relacionamento, conhecer a Deus é uma questão de envolvimento pessoal. Eu posso me sentar com Samuel e pedir para Samuel abrir o coração e Samuel passar 2 horas falando de como é que está a luta dele emocional ou financeira ou familiar, seja lá qual for. E no final eu dizer: agora me dá aqui os meus R$200 que eu sou seu psicólogo. Estou ouvindo Samuel, mas eu não me envolvo com Samuel. Nós não somos amigos. Há uma relação entre eu e ele, mas não há um envolvimento. Com Deus, além do relacionamento, nós precisamos de um envolvimento. Nós precisamos conhecer a Deus com tudo o que nós temos e tudo o que nós somos. O mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E conhecer a Deus é ainda uma questão de graça. Deus é infinitamente maior do que nós. Não tem como você conhecer a Deus por esforço, por uma ação mecânica. Nós só podemos conhecer a Deus porque Deus se revela. Porque Deus se faz conhecido. Porque Deus mostra quem Ele é e Deus quer ser conhecido. De outra forma, nós não teríamos como conhecer a Deus. Conhecer a Deus está relacionado à nossa salvação. E a salvação sempre está vinculada à graça. Então, conhecer a Deus é uma questão de relação pessoal. Nós precisamos estar com Ele constantemente. É uma questão de envolvimento pessoal. Além de estarmos com Ele constantemente, eu preciso me envolver com Ele de maneira holística, de maneira global. E é ainda uma questão de graça. Eu só posso conhecer a Deus porque Deus se faz conhecido. E quando a gente começa a andar com Deus, e quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente começa a experimentar de uma vida que para o mundo é completamente estranha e esquisita e paradoxal, mas que para nós faz muito sentido. Como, por exemplo, a gente celebrar a Páscoa. Jesus morreu, a gente está celebrando.
A gente celebra a morte e a ressurreição de Cristo. O que seria de péssimo tom em qualquer outra circunstância, mas para nós faz todo sentido. Ele morreu a nossa morte. Graças a Deus, Jesus morreu. Ele é o nosso mestre amado. E ele morreu. E a gente está feliz com isso. Isso é um paradoxo. Porque nós temos a esperança através da morte de Cristo. Hoje é um dia de celebrar o amor de Deus por nós. Nós não merecemos esse amor. Mas Deus entregou o seu único filho. Eu fico vendo esses casais que têm filhos mais novos, esses filhos mais novos, eles necessitam de um cuidado mais próximo. Eles são mais frágeis também, são criancinhas pequenas. E você fica o tempo todo naquele cuidado. Eu não tenho filho, mas eu fico cuidando dos outros com essa certa neurose. Tenho que melhorar nisso. O tempo todo ali em cima. E imaginar uma dessas crianças morrendo seria algo difícil demais. Mas o que Deus fez por nós foi grande demais. Eu tento entender, mas muitas pessoas já me disseram, olha, você só vai entender melhor quando você for pai. Eu acredito nisso. É você tomar o seu único filho e entregar para morrer de maneira brutal. Essa é a prova do amor de Deus por nós. E a gente estava cantando uma música que diz que amor é esse, eu quero buscar Deus, não importa o preço, eu quero conhecer o Senhor. Isso precisa ser uma verdade. Jesus pagou um preço muito alto por nós. Mas esse mesmo Jesus que morreu na cruz por nós, disse assim, agora, quem quiser me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Veja bem, Jesus não abre exceções. Quem quiser me seguir, vai dizer quem não quiser, aí não precisa. Mas quem quiser, tem que tomar a sua cruz e seguir a Cristo. A ideia popular de tomar a cruz é boba. Sabe? Minha cruz é meu marido que me dá trabalho. Minha cruz é o chefe do trabalho. Minha cruz é essa doença. Não. A cruz é o lugar onde você morre. A cruz é o seu atestado de óbito. Não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, Paulo diz, estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é tomar a cruz. Não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. E eu preciso abrir mão de tudo que eu tenho e de tudo que eu sou por causa de Cristo. Por causa do sacrifício de Cristo. Olhar para a cruz, e a cruz é um símbolo para nós de redenção, e nem sempre foi assim. A cruz era um símbolo extremamente mal visto, mas o paradoxo do cristianismo é tão grande que aquilo que era símbolo de maldição se transformou e se converteu em símbolo de redenção. Quando a Bíblia fala sobre redenção e diz que nós somos redimidos, a ideia da palavra redenção é uma ideia grega, de alguém que ia até o mercado de escravos e comprava alguns daqueles escravos e depois libertava aqueles escravos. Então a Bíblia diz que nós somos redimidos por Deus. Isso significa que nós éramos escravos, escravos do pecado. E aí Jesus foi até o mercado de escravos, onde eu estava e você estava. Ele nos comprou com alto preço, que foi o seu sangue. E ele nos comprou para nos libertar. Então em Cristo, nós éramos escravos e fomos libertos. Fomos chamados de amigos. E hoje temos parte da herança com Ele. Isso é uma graça tremenda, meus irmãos. Hoje nós celebramos isso. Essa graça maravilhosa que nos alcançou. Que pagou um alto preço por nós. Você sabe quem você era. Quem você é hoje e quem você já foi lá atrás. Você sabe de onde você veio. Eu sei também.
o que você já fez contra Deus. Antes de se converter e depois de convertido. Você sabe. E Deus te quis. E Deus me quis. Não por quem nós éramos, mas por quem Ele é. Estava fazendo uma ilustração hoje de manhã, compartilhando com os jovens e dizendo assim: imagine que você vai adotar uma criança. Você já tem alguns filhos, mas você quer adotar, ou você não pôde ter filhos e você deseja adotar. E você sabe que o gesto de adoção é algo muito bonito. É algo realmente muito importante. Criança que foi abandonada e você vai receber aquela criança. Aí você vai numa creche, eu não sei como funciona isso, mas você vai lá no lugar de adoção. E se você tiver a oportunidade de escolher aquela criança, escolher algumas daquela criança, num ambiente de 50, 100 crianças, que criança você escolheria? Talvez você fosse escolher uma criança parecida com você. Ou talvez não parecida com você, mas que você olhasse e simpatizasse de alguma forma. Mas se tivesse ali uma criança paralítica, ou uma criança cega, ou uma criança com problema mental, você adotaria essa criança? Você tem a opção. Você tem uma criança saudável, que você acha bonita e que você simpatizou com ela. E tem uma criança deficiente, que quando você vai fazer um carinho, ela só falta te morder. Que criança você adotaria? Eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz, e esse é um dos ensinos que nós temos. A Bíblia fala sobre a adoção. Nós não éramos filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus. Ele nos adotou. E meus queridos, pelo restante do ensino da Bíblia, nós entendemos claramente que nós não éramos as crianças saudáveis. Nós éramos os deficientes, os leprosos, os paralíticos. E Deus nos quis. Que graça maravilhosa. Deus me quis e Deus te quis. Quando ninguém mais queria. Quando não havia valor em nós, Deus nos quis. Ele sabia quem nós éramos. Ele sabia inclusive o que nós faríamos. E Ele nos quis. A Bíblia diz que Ele nos quis quando nós éramos seus inimigos. Aquela criança que você está querendo adotar e você vai dar um abraço nela e ela dá uma tapa na sua cara. E você insiste em amar. Até que essa criança se renda. Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos quis e nos amou. E quantas vezes a gente deu tapa na cara de Deus? E Deus insiste em nos amar. Até que o nosso coração se renda. Essa graça de Deus é irresistível. Irresistível. É o que dá sentido à nossa vida. Todas as coisas na Bíblia apontam para Cristo. Do início ao fim. A Bíblia é um livro que fala essencialmente sobre Jesus. Ainda que o nome dele não esteja lá. Toda a Bíblia aponta para ele. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Ele é o início e o fim. O alfa e o ômega. O Rei da glória, o Senhor das nossas vidas, aquele que vem para tomar a sua igreja, aquele que voltará o dia em glória para nos levar para estar com Ele por toda a eternidade. E é nosso Deus, é esse Deus a quem nós celebramos hoje. E nesses dias de retiro nós falamos sobre disciplinas espirituais, oração, meditação, confissão, estudo da palavra, celebração, práticas que nos levam a estar diante de Deus todos os dias. Tivemos cultos pela manhã, pela noite, devocionais, oficinas, e nós tratamos sobre esses assuntos.
Eu quero chamar aqui os jovens, acho que podem vir todos já. Guga, Daniel, Natália, Yolanda, Vanessinha, para eles falarem um pouquinho para vocês daquilo que eles ouviram nesses dias, um resumo dessas mensagens. Eu queria que eles compartilhassem. Começa com o púlpito. Quer o púlpito? Use aí, vai se acostumando que você vai usar muito esse púlpito. Eu sinto isso. Boa noite, igreja. Vim aqui para falar um pouquinho do retiro e queria agradecer primeiramente por todo mundo que foi envolvido naquele retiro, que se dedicou, que teve um empenho, uma determinação naquele retiro. E queria dizer que Deus honrou a vida de vocês e que abençoou a vida de cada jovem que estava lá. Vou falar um pouco do primeiro culto, que foi liderado pelo pastor Judson. Ele utilizou o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Primeiro ele falou do tema, que é até que a casa esteja cheia, e ele falou que aquele que busca o Senhor, aqueles que são verdadeiramente casa, possuem identidade própria, que é totalmente diferente daquela do mundo, que nós não podemos ser casa sozinhos, nós não podemos ser casa individual e sim coletivamente. Ser casa, existe uma responsabilidade de glorificar e louvar o nome do Senhor Jesus, e essa casa é habitada pelo Espírito Santo. Porém, a gente tem que tomar cuidado para essa casa não ficar vazia e se sempre tentar preencher, e como o pastor falou a expressão, sempre tentar zelar e cuidar por essa casa. Mas como a gente vai conseguir preencher essa casa? O pastor ele respondeu com duas respostas. E a primeira foi conhecer a palavra de Deus. Pois esse conhecimento da palavra, ele nos proporciona um relacionamento com envolvimento no nosso Deus vivo, que a gente pode ter uma maior intimidade e sair da superficialidade dessa relação e adentrar na profundidade desse amor. A outra resposta que ele deu foi para a gente exercitar cada vez mais as disciplinas espirituais, os exercícios espirituais, que como Davi falou, meditar, orar, louvar e estudar de verdade a palavra do Senhor. Então, nesses últimos tempos, estamos negligenciando aquilo que o mundo... a nossa falta de intimidade com Deus, e estamos se conformando com aquilo que o mundo está apresentando de forma distorcida no setor espiritual. Devemos, então, passar a viver de forma profunda, íntima e constante na relação espiritual com nosso Deus. Boa noite, igreja. Então, continuando aqui nessa linha de raciocínio, o Hugo falou aqui que nós somos casa, que nós precisamos zelar por essa casa, manter ela cheia do Espírito Santo. Então, durante esses dias lá no retiro, nos foram apresentadas algumas disciplinas espirituais que nos ajudam a manter essa casa, zelar por essa casa e manter essa casa sempre cheia do Espírito Santo. Então, agora eu vou falar um pouco sobre duas dessas disciplinas, entre elas a adoração e o estudo. Então, essas disciplinas, elas são muito importantes porque elas nos ajudam a sentir a glória de Deus nas nossas vidas. Então, a primeira delas, a adoração, ela é muito importante porque ela nos faz sentir o Espírito de Deus nas nossas vidas. E segundo o texto de João 4:23, que fala assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, passando para aqui, então,
nós somos esses adoradores. Nós temos que alcançar o nível que Deus quer de nós. Ele estabeleceu 2 padrões para nós seguirmos: adorarmos Ele em espírito e em verdade, a fim de que se tornemos verdadeiros adoradores, e não somente adoradores comuns, mas adoradores verdadeiros, os que Ele realmente quer. Então, nós devemos usar o nosso corpo, a nossa casa, para dar glória a Deus. Então, a adoração ela é muito importante para a gente poder manter essa casa cheia. Nós temos que adorar ela em espírito e em verdade. O espírito, a gente tem que adorar em qualquer lugar, independente da hora, independente de qual a situação. Nós sempre devemos estar adorando a Deus com nossas ações, a nossa voz, tudo que nós temos à disposição. E em verdade, nós devemos adorar um Deus verdadeiro, devemos adorar o Deus que realmente Ele é. Nós não devemos pensar que somos superiores a Deus, ou então que quando nós estamos adorando, nós estamos fazendo um favor a Ele, mas nós devemos entender que somos submetidos a Ele quando estamos adorando. Nós devemos se humilhar nessa adoração. Então, muitas dessas pessoas, elas não adoram a Deus no padrão que Ele quer, isso em espírito e em verdade, porque não tem o estudo e o conhecimento da palavra, que é o segundo tópico que eu vou falar. O estudo, ele é muito importante, principalmente para você conseguir adorar a Deus do jeito certo e viver a vida que Ele quer para nós. Então, isso se vem através do tempo de qualidade e a sós com Ele. Aperfeiçoar a intimidade, a sós, tempo de qualidade, separando o tempo exclusivamente para Ele. Então, o pastor enfatizou que nós devemos renunciar a certos lazeres, certos tempos que nós consideramos urgente e abrir mão do que achamos urgente para podermos sanar o que é essencial. Muitas vezes nós passamos a dar mais valor ao que consideramos urgente do que realmente nós precisamos. Então, esse tempo com Deus é muito importante a fim de que conseguimos manter a casa cheia. A gente vai passar um vídeo, as meninas vão falar ainda, mas a gente vai passar um vídeo enquanto isso, para vocês verem um pouquinho como é que foi o primeiro dia. Boa noite, igreja. Está começando mais uma agenda da semana. Gente, eu fiquei de falar sobre as disciplinas de meditação e confissão, que foi também trazida pelo pastor Judson, como o Guga falou, que é lá de Equador, né? E já abençoou a nossa vida no compartilhar de 2017, foi, David? 2017, e voltou dessa vez também, foi uma bênção. E vamos começar pela meditação. Ele leu os Salmos, primeiramente, Salmos 63, versículos 5 e 6. Eu vou ler aqui para vocês. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Na versão da minha Bíblia que eu vi, tem dizendo assim: se estou sem sono à meia-noite, passo as horas em gratificante reflexão, substituindo penso em ti durante as vigílias da noite. E aí ele começou falando sobre esse rico banquete, né? Que fala que o salmista fala que a minha alma ficará satisfeita quando tem rico banquete, quando a gente medita, quando a gente pensa no Senhor. E aí ele citou assim um cuscuz delicioso que teve lá no retiro, né? Que ele
banquetão, assim, um cuscuz com ovo, com salsicha, com tudo gostoso que dá água na boca. No meu caso, poderia ser uma costelinha de porco com a farofinha. E a gente se deleita naquilo, né? E da mesma forma que às vezes nossa alma fica assim muito feliz com aquilo, né? Que o nosso corpo fica muito saciado com esse rico banquete. Também a nossa alma deve ficar assim quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente medita nele, né? E o salmista, que é Davi nesse caso, diz que encontra saciamento para a alma quando busca Deus desde as primeiras horas do dia, ou seja, quando ele já acorda pensando em Deus e agradecendo e meditando sendo grato de fato por tudo aquilo que o Senhor fala, ou simplesmente pensando na pessoa de Deus, né? Como Davi disse hoje de manhã, quero só ficar aqui um pouquinho no seu colo, só dizer que te amo e ser feliz com isso, com a presença do Senhor. Até a meditação à noite. Por exemplo, quando a gente perde o sono, né? À noite, sim, de madrugada, é uma coisa muito comum. Em vez de ficar com pensamentos de ansiedade, assim, um exercício muito útil e muito mais saudável seria meditar mesmo na palavra do Senhor. É isso que vai alimentar a nossa alma de fato, né? Os pensamentos de ansiedade que inevitavelmente vêm só vão fazer a gente perder mais sono. Mas se a gente entrega aquilo ao Senhor e traz somente Ele à nossa mente, fica mais fácil de resolver. E aí ele trouxe alguns exemplos de coisas que atrapalham o nosso momento de meditação, assim, com o Senhor, né? Para a nossa mente ficar focada somente em Deus. E ele falou do ruído, da pressa e das multidões. Ruído, acho que são todas aquelas coisas que não é necessariamente o barulho, mas é rede social, os problemas da vida, tudo aquilo que faz barulho e causa confusão, às vezes, na nossa mente, palavras que falam mais alto do que as palavras do Senhor na nossa mente, né? Às vezes tá tão bagunçado lá que a gente não consegue pensar somente na palavra de Deus. A outra coisa que ele falou é a pressa, né, do nosso cotidiano, e todo mundo tem milhões de afazeres, então às vezes fica difícil tirar aquele tempo só para meditar no Senhor. E as multidões, que se eu estou aqui cheio de gente sei lá, no supermercado, numa fila gigante, no banco cheio, tá uma multidão aqui. Como é que eu vou parar para me concentrar e poder meditar no Senhor? Isso é possível simplesmente se você se dedicar a isso, né? Não necessariamente precisa estar um ambiente perfeito de meditação budista, nem nada desse tipo. E aí ele trouxe uma definição que eu achei muito interessante para meditação, que foi o seguinte, foi ele mesmo que fez, né? Assim, baseado em tudo que ele leu, que diz assim: meditação é parar na quietude de um tempo, reconhecer a graça de Deus, recordando o que Ele já fez em Sua palavra pelo seu povo e por mim mesmo, e louvá-lo, deleitando-me em Sua presença. Aí ele destacou justamente os verbos de parar na quietude do tempo, reconhecer a graça de Deus, recordar o que Ele já fez e assim louvá-lo, deleitando. Então, esses 5 verbos ajudam a gente nessa parte da meditação: parar, reconhecer, recordar, louvar e deleitar. E aí, em seguida, ele falou sobre a confissão, que seria o passo seguinte à meditação, né? O tempo de meditação te leva a querer confessar, e justamente confessar os pecados. E ele citou o Salmo 51, 1 e 2, que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda culpa e purifica o meu pecado. Confissão seria, então, reconhecer o nosso pecado diante do Senhor e confessá-lo, assim, e falar a Ele, tanto para Deus quanto uns aos outros, né? E pedir perdão, que isso viria através do arrependimento. E ele citou outro trecho do Salmo 51, que diz o seguinte: põe palavras nos meus lábios, querido Deus, e me abrirei para os louvores. Fingimentos te desagradam. Em outras versões diz: sacrifícios e holocaustos não te agradam. E uma atuação impecável nada é para ti. Quando o meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus de verdade. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Outras versões falam de um coração contrito e quebrantado, né? Que é esse que agrada ao Senhor e é esse que
que tem que estar no nosso momento de confissão, né? A gente não vai confessar os pecados simplesmente da boca para fora, sem estar arrependido por aquilo. Pelo contrário, deve ter, se houve antes uma meditação e você tem consciência daquele pecado, você reconhece que é um lixo, né? Que é pecador. E dessa forma, o seu coração vai estar contrito e quebrantado diante do Senhor. É nessas horas que seu orgulho é despedaçado que você pode adorar a Deus de verdade. E por mais que Deus queira nos ver alegres, que Ele só tenha pensamentos de bem a nosso respeito e todas as coisas cooperam para o nosso bem e tudo, Ele não nos impede de ter momentos de tristeza, né? Que também são fundamentais para que isso ocorra, assim, a confissão e o arrependimento. O pastor Judson disse que é necessário um exame de consciência e a tristeza para uma boa confissão. E, além disso, a honestidade também seria uma parte fundamental desse movimento de confissão, porque é ela que é a honestidade que trará, de fato, o arrependimento, e o arrependimento que conduzirá à mudança, né, de atitude, de vida. E, além disso, a gente estava falando no devocional pela manhã, né, que veio à tona esse assunto também, e Letícia, minha pastorinha, estava falando como é importante também, além da confissão a Deus, que é uma coisa que a gente, querendo ou não, está mais acostumado a fazer, mas a confissão aos outros irmãos, né? A Bíblia fala disso também, para confessar os pecados uns aos outros. E isso é muito saudável para a Igreja do Senhor, porque ela produz um sentimento de compaixão, de amor uns pelos outros. Você vendo aquela pessoa que quer mudar de fato e está buscando em você auxílio para aquilo. Ajuda também a tirar as máscaras que a gente usa muitas vezes ou tem uma imagem errada do outro, né? E só depois disso, depois de serem retiradas as máscaras, que a gente vai poder ter uma comunhão verdadeira com aquela pessoa, né? Conhecendo ela de fato e um amor mais verdadeiro. E é isso. Eu estou um pouquinho nervosa, porque eu não gosto de falar aqui na frente. Mas vamos lá. Eu vou falar também sobre a palavra que Judson deu sobre confissão e meditação. E eu achei muito interessante que ele começou falando que a verdadeira contemplação não é um truque psicológico, mas uma graça teológica. E isso veio à tona várias vezes durante a palavra dele, quando ele estava falando sobre meditação. Porque ele falou das 3 artimanhas que Satanás usa para tentar nos distrair, porque se a gente está distraído com o ruído, com a pressa, ou com as multidões, a gente não tem tempo de parar e olhar e contemplar a Deus. Tantas vezes a gente está lá na faculdade. Eu estudo no Centro de Biociências. É cheio de árvore. É super lindo. Mas quantas vezes eu passo sem nem olhar? E eu poderia parar e olhar e, caramba, Deus, que coisa linda. E contemplar a Deus. E isso a meditação, querendo ou não, como o principal para a gente chegar a isso é parar, é muito difícil nos dias de hoje, porque a gente está sempre correndo, está sempre com pressa. Mas é muito necessário também. Ele até falou que a gente não trocasse o essencial pelo necessário. Que as disciplinas espirituais, como foi falado, elas são meios e recursos que Deus estabeleceu para nos ajudar a cuidar e encher a casa que somos nós do Espírito Santo. E isso é essencial. O resto é necessário. A gente não pode abrir mão do essencial. E... Peraí que me perdi aqui. E essa meditação, como eu falei, aquela frasinha da contemplação, ele falou assim: a meditação do salmista na palavra de Deus fartou a alma dele, assim como o mais gostoso alimento nos farta, ao ponto de gerar júbilo e louvor. E essa meditação, ela compreende assim, várias coisas. É você reconhecer a Deus, você reconhecer como Ele é lindo, como Ele é grande, como Ele é maravilhoso, e se deleitar na presença dEle, e isso gera louvor, e você começa a agradecer e pensar como Ele é lindo. E
Isso também gera o constrangimento que vai levar à confissão, porque você vê como ele é perfeito e como você é um cocôzinho. Ele falou também que um equívoco muito comum, e até mesmo eu já me equivoquei quanto a isso, é pensar que meditação só está ligada às religiões orientais, daquele jeito que a gente conhece, a pessoa sentar, ficar lá pensando em vários nadas. Eu não consigo esvaziar minha mente, então eu sempre pensei, meu Deus, não vou meditar nunca na minha vida, porque está sempre trabalhando aqui a cabeça. Só que ele fala que, na verdade, esse equívoco é por não conhecer como é o uso da meditação no contexto bíblico, que é estando na presença do Senhor, ou por estar na presença do Senhor, parar e pensar e lembrar do que Deus fez e está fazendo na sua vida e no seu dia. Essa meditação no que Deus tem feito nos leva a gerar júbilo e louvor. E não é simplesmente um louvor pelo que Deus faz, mas também pelo que Ele é. Só que para isso a gente precisa parar e tirar um tempo para meditar, o que não é nem um pouco fácil, mas é possível. E, como eu falei, a meditação leva à confissão, e a confissão purifica o nosso coração, a confissão a Deus também, aos irmãos, como a Natália falou. E, como ele falou, que devemos considerar, em primeiro lugar, a necessidade de um exame de consciência, se queremos pôr em prática a disciplina da confissão. Que é assim, você está meditando, aí você vê, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Eu não sou nada, estou errando nisso, estou errando naquilo. E você se examina o seu coração e faz, realmente, eu estou errando em várias coisas. E você confessa e pede perdão a Deus. E para essa confissão também é necessária a tristeza. Não só a tristeza emocional, sim, ela pode e deve estar presente. Mas ele falou assim na tristeza como uma repugnância por ter ofendido o coração de Deus. E a gente tem que pedir por isso. Pedir por essa repugnância que a gente tem. Toda vez que a gente é desagradado, a gente para e faz assim, eu não estou me aguentando aqui. Não acredito que eu fiz isso. E após a confissão, a gente precisa também ter a determinação de evitar o pecado. Porque não adianta você, beleza, meditei, vi como Deus é lindo e maravilhoso, contemplei Ele, confessei. Aí fiz a mesma coisa de novo. Então, a gente tem que ter essa determinação. E a gente tem que pedir essa determinação. Porque tudo, até o querer, é Ele que coloca na gente, né? Então, a gente tem que pedir por esse desejo de obedecer a Deus e essa repugnância pelo pecado e também essa disciplina e força para poder evitar o pecado. Ele falou também que a disciplina da confissão põe um ponto final ao fingimento. Porque a gente precisa ser honesto para confessar. Às vezes a gente não quer confessar porque a gente não quer parar e ver o quão feio nós somos e ser honesto quanto a isso. Que não é uma coisa muito fácil, de verdade. Mas a honestidade leva à confissão e a confissão leva à mudança. E ele finalizou falando que é importante que sejamos verdadeiros adoradores, mas que também precisamos estudar a palavra, conhecer a Deus mais, meditar no que Deus é e no que Ele faz e fez por nós, louvá-lo e confessar nossos pecados. Que, no caso, seria usar todas as disciplinas espirituais para poder nos aprofundar mais e nos encher mais até que a casa esteja cheia. Tem mais um vídeo aí. When I found healing for my wounded heart, I found mercy in your open arms. I found freedom when you set me free. I found myself when you found me. When you found me, I was running reckless. When you found me, now I'm running home. When you found me, I was running away. When you found me, now I'm running home. When you found me, yeah, I finally found my redemption. You found me and you made me whole. Yeah, I didn't know that I'd been missing till you found me. Graça e paz, igreja. Eu vou falar um pouco agora sobre a palavra que Mateus deu. Foi sobre oração.
Orar é falar com Deus, né? E nosso Deus, por mais que ele seja grande, seja belo, ele se importa conosco e é um Deus relacional e um Deus pessoal. E como Davi falou, todos os dias o Senhor descia no jardim e caminhava com Adão. Então, se a gente for reparar em toda a Bíblia, Deus todo tempo quer se relacionar conosco. Só que o pecado do homem, que está lá em Isaías 59:2, mas as suas maldades separaram de Deus. Então, o pecado do homem fez com que tivesse um ruído nesse relacionamento. Só que Deus, com sua mão redentora, nos resgatou por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Então, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos ter livre acesso a Deus. E não somos mais escravos do pecado. Porque o nosso Deus é o nosso advogado fiel e nosso sumo sacerdote. Ele nos conduziu a Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Ele abriu o caminho. E Mateus trouxe uma frase que é do Richard Foster, que diz assim: a oração é a avenida central que Deus usa para nos conduzir a si próprio. Ou seja, por meio da oração, nós nos relacionamos com Deus por meio de Jesus Cristo e passamos a ressignificar muitas coisas em nossa vida. Nós aprendemos que o reino de Deus, ele é prioridade. É como encontrar um grande tesouro. Então, quando você entende essa verdade através do seu relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, as outras coisas se tornam secundárias, porque Cristo se torna prioridade na sua vida. E ele ressaltou que quando nós sentimos qualquer impulso de orar, respondam prontamente. Porque na correria do nosso dia a dia, com os muitos ruídos, como a gente escutou, com a nossa vida corrida, muitas vezes a gente negligencia a oração. A gente deixa para depois, ou então dá aquela desculpa: Deus vai me entender, meu dia foi tão corrido, e faz aquela oração: Deus abençoa Deus. Quase isso. Então, ele, como que eu posso dizer? Ressaltou bastante isso, de a gente orar uns pelos outros, né? Porque a verdadeira oração não é aquela oração teocêntrica, né? Não é aquela oração teocêntrica, não, antropocêntrica. Não é centrada no homem, é centrada em Deus, né? Em Mateus 6, do 9 ao 13, Jesus vai ensinar aos discípulos como eles devem orar, né? E primeiro ele vai dizer Pai Nosso. Então, o nosso Deus, ele é um Deus criador, e ele não é apenas um Deus criador, ele é um Deus que se relaciona conosco. Se a gente for olhar na literatura, os outros deuses, né? Nenhum pode ser chamado de pai. E o nosso Deus Todo-Poderoso, ele fez questão que nós chamássemos ele de pai. E depois ele vai dizer, né? Santificado seja o teu nome. Ou seja, ele é pai e ele é santo. E nós devemos orar pedindo que a vontade de Deus se cumpra. E não apenas quando a gente está precisando de algo, quando a gente está sofrendo, mas simplesmente pelo prazer de estar na presença de Deus. Simplesmente porque Deus é santo. E não orar para que a nossa vontade seja cumprida. Porque Deus sempre responde às nossas orações. Muitas vezes ele vai responder com não. E você vai achar que ele não respondeu. Mas ele responde. Porque nós oramos para que a vontade dele seja cumprida. E não a nossa. Né? E nós devemos orar para sermos perdoados e também perdoar o outro. E reconhecer que dele é todo o reino, o poder e glória para sempre. E o próprio Jesus, ele orava. Né? Então, se o próprio Jesus, sendo santo, sem nenhum pecado, orava, então, por que nós não devemos orar, né? Nós devemos orar, porque o próprio Deus orou. E quando nós oramos, nós descansamos o nosso coração em Deus. Nós colocamos diante dele todas as nossas preocupações, entendendo que a vontade dele é soberana e que se cumpre em nossa vida. Então, nós aprendemos a nos deleitar e a descansar. E a oração, uma vida de oração, que ele ressaltou, né, é um extrato fidedigno de como está a nossa vida com Deus. E se nós abraçarmos as verdades da Escritura, consequentemente, nós vamos ter uma vida de oração. Porque os grandes homens que estão descritos na Bíblia, e as grandes biografias de grandes homens de Deus, eles eram homens de oração. Porque é através da oração que nós vamos entender aquilo que Deus quer para a gente, né? Por meio da sua palavra também.
Mas se você não orar e simplesmente ler a palavra, como você vai entender? Porque você precisa do Espírito Santo para te conduzir também. Um minuto. Então, a oração é uma das maiores armas, né, que nós podemos ter. E nós não oramos a um Deus morto, nós oramos a um Deus vivo. Um Deus que ressuscitou e um Deus que nos responde. E Deus tem prazer em nos responder quando nós pedimos a vontade dele. Então, se você ora e seu coração está alinhado à vontade de Deus, ele vai responder a sua oração. Que Deus abençoe a todos e orem. Tem mais um vídeo aí. Podem sentar. Muito obrigado, meus queridos. Meus irmãos, foi bom demais. Foi cansativo, mas foi bom. Foi cansativo e foi bem raiz mesmo. 30 homens dividindo um banheiro só. Vocês imaginem como é que estava esse banheiro no final do retiro. Mas foi uma bênção. Eu quero agradecer a turma que veio aqui falar. Foi meio imposto, eu confesso. Mas eles toparam aí o desafio. E alguns estavam dizendo assim, eu acho que eu vou falar só 2 minutos. Eu falei, não tem problema. Ninguém falou 2 minutos aqui, não. Vou ter que diminuir aqui o que eu ia falar. Mas eu quero só fazer um fechamento. As crianças ainda vão vir aqui se apresentar e vão precisar de mais um tempo. Na Bíblia, se você abrir em Gênesis capítulo 5, você vai encontrar uma genealogia que normalmente é uma coisa chata. Chata e repetitiva. Porque é um monte de nome de gente que a gente não conhece. E diz, fulano gerou cicrano, teve não sei tantos filhos, viveu não sei tantos anos, aí morreu. Aí o outro gerou cicrano, teve não sei tantos filhos, morreu. Aí fica assim. Gênesis capítulo 5 não foge muito à regra. A não ser pelo versículo 18. E o que vem ali próximo dele. Quando diz assim, e Enoque gerou Matusalém. E depois teve não sei tantos filhos e andou com Deus 300 anos. E morreu aos 365 anos. E repete, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Que história interessante. Enoque foi bisavô de Noé. Se você não conhecia Enoque, Noé você conhece. Essa é a única coisa que a gente sabe sobre Enoque. Ele andou com Deus 300 anos e foi arrebatado. Era bisavô de Noé. Enoque andou com Deus no contexto onde ninguém estava andando com Deus. Você vai dizer, mas o texto não diz isso. Diz. Porque a humanidade estava tão corrompida que no contexto de Noé, Deus destrói a humanidade toda. Só fica Noé e a família dele. Imagine o nível de corrupção que estava na terra. E Noé, não coincidentemente, era bisneto de Enoque, que andou com Deus. Havia uma raiz aí, abençoada, de um bisavô que andou de perto com Deus. Enoque andou com Deus numa genealogia onde não diz isso sobre ninguém. Tem muitos nomes ali, mas só no nome de Enoque está dito, e ele andou com Deus. E Enoque foi arrebatado, isso é tema do fim dos tempos. A gente fala sobre arrebatamento no fim dos tempos. Tem gente aqui que não quer passar pela morte, quer ser arrebatado, quer se encontrar com Jesus. Tem um homem que foi arrebatado em Gênesis capítulo 5.
Antes de Jesus e antes de qualquer coisa. Gênesis capítulo 1 e 2 tem criação, Gênesis 3 tem a queda, Gênesis 4 Caim mata Abel, Gênesis 5 Enoque já está sendo arrebatado. Um homem que andou com Deus e Deus o tomou para si. Deus levou Enoque. Eu dizia hoje de manhã que Enoque andou com Deus e a gente pode ter muitas especulações de por que Enoque andou com Deus, mas para mim a mais razoável é que Enoque andou com Deus porque é bom andar com Deus. Por que você anda com Deus? Você já parou para pensar nisso? Se alguém perguntasse para você, por que você anda com Deus? Cuidado com a resposta. Pode ser que você diga assim, é porque eu não quero ir para o inferno. É uma possibilidade. Pode ser que você diga assim, olha, eu gosto desse status, sal da terra, luz do mundo, sou filho, sou cabeça, não sou cauda. Isso é bom demais. Raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Você diz, esse negócio é bom, eu quero fazer parte disso. Ou pode ser que você nem ande muito com Deus, mas você anda com a igreja. Aí diz que anda com Deus. Ninguém na sua família gosta de você. Muita gente no trabalho não tem paciência com você. Aí aqui tem um negócio chamado longanimidade. E você gosta pra caramba disso. Graça, perdão, misericórdia. Você diz, eu vou sair desse negócio? Isso é bom demais. Ninguém me aceitou em canto nenhum. Aqui eu sou aceito. E a depender da situação, você ainda encontra um lugar para mandar. Você não manda em lugar nenhum, mas na igreja eu consigo ter um cargo que lá eu vou mandar num monte de gente. Aí você sacia essa vontade de poder. Muitas razões podem te levar a querer andar com Deus. Mas só tem uma que é bíblica e que é boa. É entender quem Deus é e querer andar com Deus por tudo aquilo que Ele é. Isso tem a ver com a disciplina da celebração. É encontrar em Deus a sua alegria, o seu prazer e a sua satisfação. Eu dizia para os irmãos hoje de manhã, se você não tem alegria, satisfação e prazer em andar com Deus, o que é que você quer fazer no céu, meu querido? Você acha que no céu vai ter o quê? É Deus! Você vai eternamente conviver com Deus, estar com Deus, desfrutar da presença de Deus. Mas se você não tem prazer nisso, por que você quer ir para lá? Essa reflexão é importante. Você diz assim, eu não gosto muito de ler a Bíblia. E o culto eu também acho uma coisa meio maçante. E você acha que vai fazer o que no céu? Jogar bola? Você vai conhecer a Deus. Quando eu digo conhecer a Deus, a coisa de passar a eternidade só conhecendo, pode parecer meio monótono, mas não vai ser assim não. Com certeza vai ser bom. Eu falei hipoteticamente que para uma pessoa que não tem prazer em estar com Deus todos os dias, o céu vira inferno. Isso é impossível. Porque ninguém vai para o céu sem ter prazer de estar com Deus. O céu é lugar de gente que gosta de andar com Deus. Céu é lugar de gente como Enoque, que andou com Deus simplesmente por aquilo que Deus era. E foi irresistível para Deus. Isso é especulação minha. Deus diz, vem para cá, meu filho. Não vou esperar esse tempo todo para trazer você para cá, não. Vem agora logo. Vai que Enoque vivia igual Matusalém. Deus disse, deixa eu adiantar aqui para encurtar o tempo. Matusalém viveu quase 1000 anos. E Enoque viveu até os 365 anos. Então, nós podemos ter muitas razões equivocadas para andar com Deus. É possível que você tenha procurado a Deus no início da sua conversão por alguma dessas razões erradas. Você estava passando por lutas terríveis na família, no casamento. Você estava passando por enfermidade. Você se meteu com todo tipo de ritual pagão. E agora você quer se livrar daquelas potestades que um dia você invocou. E você achava que estava no controle e descobriu que não está no controle. Você quer ficar livre disso tudo. Muitas razões podem ter te levado a se aproximar de Deus. Mas uma vez que você se converteu, essas razões precisam ser mudadas. Estar com Deus precisa trazer prazer para a nossa alma. Deus é maravilhoso. A gente já falou muito sobre esse Jesus do início para cá. E a gente não pode andar com Deus simplesmente por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é.
encontrar em Deus a nossa fonte de prazer e de satisfação. Se obedecer a Deus é muito difícil para você, não difícil, melhor dizendo, é muito pesado e cansativo e sem sentido, talvez você seja um bom religioso. E com o tempo você vai cansar. Então já pode começar a pensar na próxima religião que você vai abraçar. Não dá para trabalhar 50 anos em algo que você não tem prazer nenhum e é insatisfeito. Até dá se for uma necessidade financeira e se você for muito acomodado. Mas você vira alguns empregados que tem por aí que você diz, como é que o fulano trabalha nisso? Um nível de insatisfação terrível. Não dá para você praticar um esporte a vida inteira sem ter prazer naquilo. Tem gente que está tentando a dieta, aí vai para a esteira e detesta esteira. Quem gosta de esteira tem algum problema. Não pode ser uma pessoa muito normal. A gente não gosta de esteira. Aí você, antes de perder 1 quilo, já desistiu da esteira. Por quê? Porque não te dá prazer. Nós perseveramos naquilo que nos traz satisfação, prazer e alegria. Se você não encontrar satisfação, prazer e alegria em Deus, você não vai perseverar. Você não vai continuar lendo a Bíblia. Você não vai praticar essas disciplinas espirituais, oração, confissão, meditação. E tem outras, jejum. Você não vai perseverar nisso. Porque vai ser pesado, chato, enfadonho e cansativo demais para você. É o manual de como se tornar um fariseu moderno. Ore, jejue, leia a Bíblia, adore, vá para o culto, vive em comunhão, sem ter prazer nisso. Você vai virar um fariseu moderno. Talvez nem tão bom quanto os fariseus da época de Jesus, que eles jejuavam 2 vezes por semana, na terça e na quinta. Está difícil. Esse aí ia perder peso rapidinho. Mas ia perder a alma também. Porque todo fariseu perde a alma, fica só a carcaça ambulante, sem vida por dentro. Jesus precisa ser o nosso prazer, a nossa fonte de satisfação. Que hoje é um dia de celebrar. Todos os dias para nós é dia de Páscoa. A gente celebra esse dia e deixa ele marcado, porque a nossa mente esquece facilmente das coisas. É importante a gente ter alguns marcos. Mas todo dia na vida do cristão precisa ser dia de celebração, de encontrar prazer em Deus, de se deleitar em Deus, como Davi se deleitava. Davi era um cara complicado, atrapalhado e pecador. Cometeu pecados que talvez você nunca vá cometer na sua vida, de modo de que numa balança de santidade talvez você seja melhor do que Davi. Mas Davi é o camarada que diz, eu encontro prazer na lei do Senhor. Sou pecador, eu sou ruim, mas eu gosto de ficar com Deus. A minha oração não é só para pedir, nem só para agradecer. É para estar com Deus. Eu tenho pedidos, eu tenho agradecimentos, mas eu gosto de estar com Deus, de louvar a Deus, de dizer que eu amo a Deus, de engrandecer o nome de Deus. Ainda que eu não peça nada, nem agradeça por nada, estar com Deus me dá prazer. O céu é lugar de gente assim, que tem prazer em estar com Deus. E hoje é o dia de a gente celebrar a ressurreição de Cristo. E o nosso prazer precisa ser renovado. O prazer de estar na presença do Senhor, de andar com Ele, de conhecê-lo mais profundamente, de sentir o amor, a graça, o perdão, a misericórdia, a bondade, a fidelidade, a santidade, a compaixão, a justiça, todas as virtudes e os atributos de Deus, derramados sobre nós, disponíveis a nós todos os dias, eternamente. Em João 15, Jesus dizia, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti e a Teu Filho Jesus, a Ti, o único Deus verdadeiro, e o Teu Filho Jesus a quem enviaste. E a vida eterna é essa, não é viver muito tempo ou para sempre. E a vida eterna é essa, que Te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e o Teu Filho Jesus a quem enviaste. Vida eterna começa hoje.
Vida eterna começa aqui na terra, o nosso conhecimento a Deus. Vida eterna não é uma quantidade de vida, é uma qualidade de vida. Não tem a ver com viver muito tempo, tem a ver com viver de um jeito diferente. Não é viver muito tempo de bobeira, é viver muito tempo, ou eternamente, na presença de Deus, conhecendo a Deus e gozando da presença de Deus, encontrando nele a nossa satisfação. Por isso não importa como será o céu. Se Deus está lá, vai ser bom. Se Deus está lá, vai ter prazer. Se Deus está lá, a nossa alegria será completa. Amém? Vamos orar e aí as crianças podem entrar. Eu vou orar e você pode abrir aí a porta dos desesperados. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Nós te louvamos mais uma vez por Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela morte, pela ressurreição de Cristo, porque o Senhor nos comprou com alto preço, Pai. Não nos deixe esquecer esse preço tão alto que custou a nossa liberdade, a nossa libertação. Muito obrigado, porque nós somos mais do que servos, nós nos tornamos amigos. E além de amigos, fomos feitos filhos. E além de filhos, somos co-herdeiros de todas as coisas em Cristo. Obrigado pela garantia que nós temos da ressurreição através de Cristo. E nos faça viver, Senhor, uma vida de satisfação aos teus pés. Que o Senhor possa ser a nossa fonte de alegria, de prazer e de contentamento. Em nome de Jesus. Amém.